Ciência e Esporte, por Bruno Bedo. Olá, professor. Por quais motivos mulheres são mais acometidas por lesões no ligamento cruzado anterior? Olá a todos, ouvintes da Rádio USP. E hoje conversaremos sobre o ligamento cruzado anterior, ou LCA, que frequentemente vem à tona quando conversamos sobre lesões esportivas, visto que é a lesão mais comum de cirurgias no meio esportivo. O ligamento cruzado anterior, junto com os outros ligamentos que compõem a articulação do joelho, é responsável pela estabilidade da articulação. O LCA, em especial, tem como função evitar que a tíbia tenha um deslocamento anterior durante as atividades que realizamos. Em esportes que requerem muitas mudanças de direção, aterrissagens, como, por exemplo, futebol, handebol, basquetebol, rugby, entre outras, há uma alta incidência de lesões de ruptura do LCA. Ainda quando comparamos homens e mulheres, encontramos uma maior incidência em mulheres dependendo da modalidade, mas, no geral, as mulheres são mais acometidas por lesões. Isso depende muito da modalidade, como eu disse. Essa diferença entre homens e mulheres pode ir de 4 até 7 vezes maior risco para as mulheres. Essa diferença, se a gente olhar os fatores biomecânicos e fisiológicos apenas, devem-se a fatores hormonais, anatômicos e biomecânicos, como eu disse. Nos hormonais, por exemplo, o maior índice de lesão nos períodos pré-ovulatório e ovulatório do ciclo menstrual. Devido ao aumento de estrogênio, há uma maior laxidão dos ligamentos e uma piora da resposta neuromotora. Contudo, a gente divide entre fatores intrínsecos e extrínsecos. E um estudo muito interessante realizado por Parson e colaboradores, publicado no Jornal Britânico de Medicina Esportiva, mostrou que o gênero, como uma construção social extrínseca e não intrínseca, provavelmente influencia em muitos fatores o risco que anteriormente era considerado intrínseco da atleta se lesionar. Logo, uma reflexão sobre o aspecto social das mulheres no esporte deve ser levada em consideração em estudos sobre o risco das atletas se lesionarem. Então, como uma visão ambiental de gênero pode explicar a diferença entre homens e mulheres? O estudo traz uma reflexão muito interessante sobre essa disparidade de lesões no LCA entre homens e mulheres. Diferentes grupos de pesquisa, sejam aqui no Brasil ou ao redor do mundo, têm investigado fatores de lesão, fatores de risco, mecanismos de lesão, métodos de prevenção de lesões no LCA. Contudo, mesmo com intensos 20 anos de pesquisa, ainda não conseguimos diminuir a taxa de lesão de LCA entre homens e mulheres, principalmente essa diferença entre homens e mulheres. Com isso, os autores refletem sobre uma possibilidade e a importância de incorporar o gênero ao estudo de lesões de LCA para considerar possíveis influências fora dos elementos biológicos tradicionais, ou seja, os tradicionais hormonais, anatômicos e biomecânicos que eu disse anteriormente, mas também refletir como que essas atletas estão sendo preparadas para o meio esportivo. O fator gênero, se a gente olhar os estudos realizados até o momento, o fator gênero presente no ambiente pré-esporte, no treinamento, nas competições e na reabilitação não foram explicitamente incluídos os modelos de lesão de ligamento cruzado anterior realizados até o momento, ou seja, nos estudos realizados até o momento. Com isso, é muito importante que consigamos avaliar se essas atletas estão sendo preparadas adequadamente, se os treinamentos preventivos estão sendo realizados adequadamente, e uma vez que tivermos a mesma preparação, a mesma reabilitação para homens e mulheres, então um contexto social igual para ambos os gêneros, vai ficar mais fácil a gente atribuir o risco de lesão unicamente a fatores biológicos, como eu disse anteriormente. Então, é muito importante essa visão ambiental de gênero entre homens e mulheres no risco de lesões. Eu sou Isabel Leão e conversei com o professor Bruno Bedo. Ciência e Esporte, por Bruno Bedo.